Pessoal, questão 231. Determinar m para que se tenha para todo x pertencente aos reais, letra A, x ao quadrado mais mx mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 menor do que 2. Sempre que a gente tem essa desigualdade, a gente precisa focar no zero. É mais fácil a gente fazer a comparação com o zero do que com o 2. Então, inicialmente, em qualquer conta que a gente tenha aqui em relação a algum número, né, a gente vai pegar esse número, passar para um dos membros, né, para que um membro seja zero, tá? Então, aqui no membro esquerdo a gente tem essa expressão, eu vou passar o 2 para o lado de cá, para que aqui no membro direito fique só zero, tá? Então, o primeiro passo é isso. Então, x ao quadrado mais mx mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 menos 2 menor do que zero. Tirando o MMC, vai ficar x ao quadrado mais 1. Aqui em cima a primeira parte não muda, né? Aqui era o 1, né? Aí eu vou multiplicar o 2 por x ao quadrado mais 1. Então vai ficar menos 2x ao quadrado menos 2 menor do que zero. Simplificando, a gente tem menos x ao quadrado mais mx, né? De x ao quadrado tem esses dois aqui. De x só tem ele, né? E daí aqui, mais 1 menos 2 fica menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 menor do que zero. Por que em relação ao zero fica mais fácil? Porque a gente consegue definir numa divisão a questão do sinal, se vai ser positivo, se vai ser negativo. É mais fácil a gente controlar isso do que controlar que uma divisão dê menor do que 2, tá? Então, controlar se vai ser positivo ou negativo acaba sendo mais prático. Nota que, vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente ter um pouquinho de espaço. Note que o x ao quadrado mais 1 é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Por quê? X ao quadrado é maior ou igual a zero, né? Porque todo número ao quadrado vai ser positivo ou vai ser zero, né? Quando x for zero. Agora, se eu somo 1 nisso, como o menor número que podia dar é 0, e eu somo 1, isso passa a ser positivo, né? Então, isso aqui sempre vai ser positivo. Mas eu quero que essa divisão dê negativo, né? Uma divisão em que o divisor é positivo e a resposta é negativa, o que tem que acontecer com o meu dividendo? Ele tem que ser negativo. Então, assim, né? Menos x ao quadrado mais mx menos 1 precisa ser menor do que zero. E a gente quer isso para todo x. Bom, isso aqui é uma função de segundo grau, né? A gente tem que pensar numa parábola. O que acontece? Quando a gente tem a parábola, ela faz assim ou assim, né? Virada para cima ou virada para baixo. E ela tem um trechinho aqui em que ela é negativa, aqui um trechinho que é positivo, aqui mesma coisa, um trecho que é positivo, aqui um trecho que é negativo. Só que a gente quer que ela seja totalmente negativa, né? Para ela ser totalmente negativa, eu tenho que ter um caso assim, ó. Aqui tá os nossos eixos, né? E aí ela faz isso aqui, ou seja, ela tem que ser virada para baixo, né? E não pode cruzar o eixo X. Não poder cruzar o eixo X significa o quê? Significa que não pode ter raiz, tá? Então, para que isso aqui seja negativo para todo X, a gente precisa que isso aqui não tenha raiz. Para não ter raiz, o que precisa acontecer com o delta? Ele precisa ser menor do que zero, né? Assim, acontece isso, né? Menos x ao quadrado mais mx menos 1 menor do que zero. Portanto, o delta tem que ser menor do que zero. Vamos calcular o delta, então. Delta vai ser b ao quadrado, que é m ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que também é menos 1. Isso precisa ser menor do que zero. Portanto, m ao quadrado tem que ser menor. Aqui o produto vai dar menos 4, passando para o outro lado dá 4 positivo. O m, então, está entre o m ao quadrado, né, é menor do que 4. O que significa que, onde que está esse m? Ele está entre menos 2 e 2, né? Então, a nossa solução é m maior que menos 2, menor do que 2. Quando m estiver dentro desse intervalo, a gente vai ter que, para qualquer valor de x, essa divisão aqui vai ser menor do que 2. Item B, a gente vai seguir o mesmo processo do item A. Primeiramente, deixar a comparação em relação ao zero, né? Então, vai ficar x ao quadrado
menos mx mais 2 sobre x ao quadrado menos x mais 2. Repara que esse m vai vir para cá diminuindo, né? E a gente vai ter que multiplicar por isso aqui em relação ao mmc. Então, eu já vou fazer direto, né? Que é o mesmo processo aqui do 2 no item A. Então, vai ficar menos mx ao quadrado mais mx menos 2m. E aqui vai ser maior do que zero. Simplificando a parte de cima, vai ficar 1 menos mx ao quadrado. O x vai acabar se anulando. De número sozinho, né, a gente tem o 2 menos 2m, tá? Aqui embaixo continua x ao quadrado menos x mais 2 maior do que zero. Bom, vamos analisar essa questãozinha aqui de baixo. O a, né, o coeficiente a aqui do x ao quadrado, ele é positivo, o que significa que a concavidade dessa parábola é virada para cima. Eu preciso agora que não tenha raiz, porque daí eu posso dizer que isso aqui vai ser sempre positivo, tá? Vamos calcular o delta, então, aqui, referente a essa expressão. Então, vai ficar delta igual b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso vai dar 1 menos 8, que é menor do que zero. Portanto, não tem raiz, e como o a é positivo, essa expressão aqui, ela é sempre positiva, independente do valor do x. Bom, temos que, a gente quer essa divisão maior do que zero. O divisor é maior do que zero, né? Ele é positivo. Então, eu quero que na divisão de um número por um número positivo, dê positivo. O que isso aqui precisa ser? Precisa ser positivo, né? Então, primeiro passo. Se essa expressão aqui precisa ser positiva para todo valor de x, né? A gente tem que o nosso coeficiente a, ele precisa ser maior do que zero, né? Para, novamente, a nossa parábola estar dessa forma. Então, 1 menos m precisa ser maior do que zero, portanto, 1 tem que ser maior do que m. Essa é a primeira condição. Segunda condição, o delta tem que ser menor do que zero para não ter raiz. Então, delta é menor do que zero. Vamos calcular, vai ficar b ao quadrado, não tem b, né? Então, é zero ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1 menos m, que multiplica o c, que é 2 menos 2m. Eita, que vai faltar espaço aqui. Isso precisa ser maior, precisa ser menor do que zero, né? Vou jogar isso aqui para cá, para não ficar tão esmagado ali. Bom, fazendo as distributivas aqui, né? Eu vou usar essa parte aqui de baixo. Então, aqui m. Aqui, eu vou fazer a multiplicação desses dois, vai ficar 2 menos 2m menos 2m mais 2m ao quadrado. Aí, agora eu preciso multiplicar isso por 4, né? Aqui de m ao quadrado vai ficar menos 8m ao quadrado. Aqui dá menos 4m, que vezes menos 4 vai dar mais 16m. E o 2 aqui sozinho, multiplicado por menos 4, dá menos 8. E isso tem que ser menor do que zero, né? Bom, na verdade, a gente pode até dividir por 4, e aí fica só com essa expressão, né? Para eu já dar uma simplificadinha. Então, dividindo novamente por 4, vai ficar... Eu posso dividir por 8, tá? Vou dividir por 8 essa expressão. Vai ficar menos m ao quadrado, mais 2m, menos 2 menor do que zero. Então, mais uma vez, a gente quer que isso aqui seja menor do que zero, né? Quando que isso aqui vai ser menor do que zero? Bom, vamos lá determinar, né? A gente foi calcular o delta e chegou em outra equação do segundo grau. Bom, quando que isso vai ser menor do que zero? Aqui, ó, coeficiente a é negativo, então significa que ela tá dessa forma. Ela vai ser menor do que zero antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. Então, a gente precisa calcular as raízes aqui dessa nova função, né? Eu vou apagar aqui o item A, porque já foi resolvido mesmo, então sobra mais espaço aqui pra gente. Bom, seguindo então, vou calcular novamente, vou chamar aqui delta' para ser referente a essa questão. A gente tem b ao quadrado, então 4 menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 2. O delta', então, vai ser 4 menos com menos mais, aqui vai dar menos
8, portanto, delta' dá menos 4. Seja como o nosso delta deu negativo, isso aqui não tem raiz, o que significa que, considerando que o a é menor do que zero, vai ser sempre negativo. Então, a única restrição que a gente encontra é essa daqui. Então, a nossa solução é m menor do que 1, ok? Olha só, novamente aqui aquele lance, né, de passar para o lado de lá diminuindo, para a gente ter uma comparação em relação ao zero. Mas, nota que o x² mais 4 e o x² mais 1, eles nunca vão alcançar o valor zero e eles vão ser sempre positivos. Novamente, o x² ele é maior ou igual a zero, quando eu somo 4 passa a ser positivo. Da mesma forma aqui, o x² mais 1 sempre vai ser positivo. O que significa que eu posso multiplicar cruzado, né? Então, talvez seja mais simples multiplicar cruzado do que passar para lá diminuindo. Mas fica a teu critério a forma de resolver. Eu vou multiplicar cruzado e aí eu vou ter o seguinte, né? Como é positivo, não vai alterar sinal, não vai inverter nada, tá tudo certo, tá? Fazendo a distributiva vai dar x² mais x maior que x³ mais 4x mais mx² mais 4m. Bom, x² vai cortar, e aí, novamente, a tática, né? Eu preciso que um membro seja zero para que a gente consiga fazer alguma comparação mais facilmente. Então, vou deixar aqui 0 maior que... De x² eu tenho mx². De x, a gente tem 4x. Esse x vai vir para cá diminuindo, então vai ficar 3x. E só, né? Então, mais 3x. Então, usei, falta só o 4m. Bom, a gente quer que essa expressão aqui seja negativa sempre, né? Ou seja, primeiramente eu preciso que a minha parábola esteja virada para baixo, né? Porque se ela for virada para cima, como ela vai seguir infinitamente, em algum momento ela vai assumir um valor positivo, tá? Então, como ela é infinita e eu preciso que seja negativo, eu preciso que ela seja infinita para baixo, né? Para sempre alcançar um valor negativo. Bom, para que isso ocorra, né? Para que ela tenha a concavidade virada para baixo, a gente tem que, primeiramente, o a precisa ser menor do que zero. Quem que é o a nessa história? O m. Então, o m precisa ser menor do que zero. E segundo, né, não pode ter nenhuma raiz, porque se tiver alguma raiz, vai alcançar o valor de zero, né? E eu não quero que isso ocorra, eu quero que seja estritamente menor do que zero. Então, o nosso delta, né, segundo passo, o delta ele precisa ser menor do que zero. Bom, calculando o delta, então, vai ficar b² menos 4 vezes a vezes c menor do que zero. Então, 9 menos 16m² menor do que zero. Seguindo aqui, 9 sobre 16 é menor do que m², né? Passa para lá, depois passa 16 dividindo. Então, a gente tem que o m² precisa ser maior do que 9 sobre 16. Quando que isso vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, se eu tirar a raiz, né, vai ser referente ao 3/4. Como a gente quer um número maior do que isso, a gente precisa ter que o m seja menor do que 3/4 ou o m seja maior do que 3/4, tá? Quando eu pego um número menor que 3/4, quando eu elevo ao quadrado, ele vai se tornar maior do que 9 sobre 16, tá? Bom, vamos pensar nas nossas soluções aqui. Opa! Dá para apagar assim. Primeiro, a gente achou que o m tem que ser menor do que zero. Segundo, a gente achou que o m tem que ser maior do que... tem que ser menor do que menos 3/4, ou o m precisa ser maior do que 3/4. Dessas três informações, o que a gente pode concluir, né? O que seria a nossa solução? O m ser menor do que menos 3/4, certo? Questão D. Usando a mesma lógica, né? Primeiro, sobre aqui o x² menos x mais 1. Novamente aquela questão, né? De passar o 2 diminuindo, aqui o 3 também, né? No caso seria somando, para ficar em comparação com o zero, né? Mas se eu ver que isso aqui é sempre positivo, eu posso simplesmente passar para lá multiplicando e aí eu elimino a parte de tirar o MMC, enfim, né? Acaba sendo um pouquinho mais rápido,
tá? Não grandes coisas, mas um pouquinho mais rápido. Bom, aqui o A, ele é positivo, então, né, já é um sinal de que vai ter valores positivos aqui. E se a gente tentar calcular o delta, vai dar negativo, portanto não vai ter raiz, e aí a gente tem a garantia, então, que essa expressão aqui de baixo é sempre positiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para lá multiplicando, né, para os dois lados, e aí eu separo a conta em duas partes. Essa multiplicação menor do que a parte aqui de cima, e essa multiplicação maior do que essa parte aqui de cima, tá? Então, aqui já separei as duas continhas, fazendo a multiplicação do menos 3 e do 2, tá? Só isso. Aí, novamente, a gente precisa comparar com o zero, né? Então, vou tacar tudo para um lado só. Bom, vou deixar aqui o membro esquerdo igual a zero, vai ficar zero menor que... O x ao quadrado tem x ao quadrado aqui e o menos 3 vai passar somando, então eu vou ficar com 4x ao quadrado. De x tem mx e esse 3x vai passar diminuindo, então a gente tem m menos 3x. E de número sozinho, o 3 vai passar somando, então 3 menos 2 dá 1. A gente quer que essa expressão seja sempre positiva. Como a gente já tem que o a é positivo, eu só preciso que o delta seja menor do que zero. Quando que o delta vai ser menor do que zero? Vamos calcular o delta, né? O delta é b ao quadrado, então m menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c menor do que zero. Fazendo a continha, temos que aqui, né, essa expressão ao quadrado fica m ao quadrado menos 6m mais 9. A multiplicação aqui fica menos 16 e a gente quer que isso seja menor do que zero. Portanto, m ao quadrado menos 6m menos 7 precisa ser menor do que zero. Quando que isso vai acontecer? Bom, considerando então que o m aqui, né, ao quadrado tem um coeficiente positivo, a gente tem que essa parábola vai ser dessa forma, né? Só que a gente quer só os valores negativos, ou seja, a gente quer o período aqui entre a primeira raiz e a segunda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular as raízes dessa expressão aqui. O delta vai ficar b ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes o a vezes o c. Isso aqui vai dar 36 mais 28, o delta, então, dá 64. Ou seja, o m vai ser menos b, então o oposto de b, que é 6 positivo, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes o a, que dá 2. Então, a gente vai obter como resposta a subtração, que dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E a segunda resposta a gente vai obter como a soma, né? Aqui dá 14 por 2, que dá 7. O que significa que o m precisa estar no intervalo de menos 1 e 7, tá? Essa é a primeira condição que a gente acha, né? É referente à primeira parte da inequação, né? Ok. Fechamos a primeira parte, né? Em ser maior do que o menos 3 aqui, né? Agora a gente vai fazer referente ao 2. Então, novamente, a parte de cima aqui, x ao quadrado mais mx menos 2. Passa isso aqui para lá multiplicando, vai ficar 2x ao quadrado menos 2x mais 2. Novamente, a gente precisa fazer a comparação com o zero, né? Então, vai ficar 0 menor que x ao quadrado. Eu tenho 2, esse cara vai passar para lá diminuindo, vai ficar só x ao quadrado. De x, a gente já tem menos 2x, vai passar menos m, então vai ficar menos m mais 2, né, x. E esse 2 aqui, que estava diminuindo, vai passar para lá, somando, ficando mais 4. Como o coeficiente aqui do x ao quadrado, né, o nosso a, já é maior do que zero, a gente tem que a parábola vai ser dessa forma, né? A gente quer que ela seja totalmente maior do que zero, então, novamente, eu não posso ter raízes, né? Então, nosso delta precisa ser menor do que zero. Para o delta ser menor do que zero, vamos calcular. B ao quadrado, então, aqui, né, seria o menos m menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Isso menor do que zero. O primeiro ao quadrado dá m ao quadrado. Aqui, 2 vezes o produto entre os dois vai ser positivo, então vai dar 4m. E o segundo ao quadrado dá 4. Menos 16, menor do que zero. Ou seja, m ao quadrado mais 4m, menos 12, menor do que zero. Vamos calcular isso. A gente quer que isso seja totalmente menor do que zero. Mas o a aqui
é positivo, então já é algo assim. Para ser menor do que zero, novamente, é entre as raízes, tá? Então, eu vou calcular as raízes dessa expressão e a nossa solução vai estar entre essas raízes. Então, aqui nosso delta' vai ser b ao quadrado, então 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Portanto, nosso delta' vai ser 16 mais 48, que também vai dar 64. Portanto, o nosso m vai ser o oposto do b, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes o a. Então, nosso M1, né, nosso primeiro intervalo, vai ser a subtração, que dá menos 12 sobre 2, que é menos 6. E a segunda é a soma, menos 4 mais 8 dá 4, que dividido por 2 dá 2. Então, a gente obteve duas restrições. A restrição 1 é que menos 1 é menor do que m, que é menor do que 7. E a segunda é que menos 6 é menor do que m, que é menor do que 2. Bom, fazendo a intersecção dessas soluções. Na primeira, eu preciso que o m seja maior do que menos 1. Na segunda, que ele seja maior do que menos 6. Qual das duas satisfaz as duas ao mesmo tempo? Essa daqui, né? Porque todo número maior que menos 1 é maior do que menos 6. Então, a primeira restrição aqui é o menos 1. E eu preciso que seja menor do que 2 e menor do que 7. Qual dos dois satisfaz? O 2, né? Porque todo número menor do que 2 é menor do que 7. Portanto, a nossa solução é o m entre menos 1 e 2. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.